que um dia com tua glória vale mais que mil. Se você crê nisso, então aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Vamos aplaudir bem forte aí nesse lugar. Abre a tua boca aí e diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus, amém. Boa noite, povo de Deus. Tá muito fraco, boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, glória a Deus, amém. Você está feliz com Jesus nessa noite? Você crê que essa noite é noite de bênção, é noite de milagre, é noite de vitória para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Então já cumprimenta essa pessoa bonita que está do teu lado aí, dê a paz do Senhor, para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Cumprimente essa pessoa que está atrás de você, cumprimente essa pessoa que está à tua frente, dê a paz do Senhor para ele, para ela. Ainda que você não conheça essa pessoa, ainda que você não conheça essa pessoa, cumprimente aí o teu irmão com a paz do Senhor Jesus. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, amém? Graças a Deus, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Você sabe que eu gosto quando é dia de festa. Hoje é dia de festa, você pode dar aleluias aí, amém? Hoje é dia de festa. Estamos comemorando o aniversário da pastora Bárbara. A pastora Bárbara está lá no fundo, ó. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Pastora Bárbara, ei, nós te amamos, viu? Glória a Deus. Completando mais um ano de vida. Estamos alegres, porque Deus tem nos permitido, tem permitido ela mais um ano de vida. Mas eu costumo dizer o seguinte, que dia de festa é dia de isca. Levanta a tua mão para o céu e diga assim, diga dia de festa. Não, mas está fraco. Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela, meu irmão, dia de festa. Fala para ele, fala, dia de festa é dia de isca. Amém? Por que é dia de isca? Porque a gente chama, vem para a festa, vem comer bolo, vem tomar um refrigerante. Aí a pessoa vem, aí a gente vem com a palavra e ó, lepo. Amém, amados? Você crê que Deus vai falar com você nessa noite? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente canta sempre essa canção, né? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Mas às vezes a sarça está pegando fogo, não está se consumindo e a gente não está percebendo. Posso ouvir um glória a Deus aí? O que significa a sarça pegar fogo e não se consumir? É o sobrenatural de Deus, que muitas das vezes está acontecendo ao nosso redor, mas pelo fato da nossa visão espiritual não estar aberta, pelo fato do nosso entendimento espiritual não estar ligado, a gente acaba não percebendo aquilo que Deus está fazendo. A gente não percebe os levantes do inimigo e não percebemos também aquilo que Deus está fazendo. Por que é tão importante a gente estar na igreja? Por que é tão importante a gente se alegrar, a gente cantar, a gente dançar, a gente pular na presença do Senhor? Mas por que também é muito importante a gente ouvir a palavra? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela desperta em nosso coração a sensibilidade espiritual que nós precisamos ter, para que nesses momentos em que o inimigo se levanta, porque o inimigo ele não te ataca de maneira natural, o inimigo ele te ataca de maneira espiritual. Diga assim comigo, meu adversário, fala para essa pessoa, diga, o seu adversário é espiritual, e por ele ser, fala lá, e por ele ser espiritual, as nossas armas precisam ser também espirituais, amém? E é por isso que a gente vem para a igreja. A gente vem para a igreja para a gente aprender a como combater, a como guerrear. A gente vem para a igreja para a gente aprender a como resistir. Não é isso que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que a gente vai resistir de maneira inteligente a vermos o agir de Deus na nossa vida, a prevalecermos contra o inimigo? É aprendendo da palavra. Então todas as vezes que for dia de culto, meu amado, se alegra. Ainda que você esteja passando aquela luta complicada. Pastor, mas hoje para eu estar aqui, olha, foi difícil, foi complicado. Mas se alegra, meu irmão, porque você sabe que ainda que seja difícil você estar na igreja, você sabe que quando você chegar aqui, Deus ele vai acalmar teu coração, Deus ele vai falar com você através da adoração e Ele vai ministrar você através da palavra. Glória a Deus. Você acredita que Deus tem uma palavra preparada para nós essa noite? Então aproveite que você está de pé, pegue nas suas mãos, por favor, a Bíblia, pegue a palavra de Deus
E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, amém? A partir de agora, procure não andar pela igreja, procure não se distrair com nada, amém? Nós temos o momento da adoração, nós temos o momento do louvor, é o momento que a gente se alegra, é o momento que a gente fala com Deus, né? Através da nossa adoração. Mas o momento da palavra é diferente. O momento da palavra é o momento em que Deus fala conosco. Você veio aqui para receber a direção de Deus, amém? Então o momento da palavra é esse momento. É o momento de Deus usar a boca do palestrante, de Deus usar a boca do pastor, daquela pessoa que está ministrando, para falar com a gente, para ministrar aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa receber. Então que a partir de agora absolutamente nada venha atrapalhar você. Enquanto você encontra aí Atos 16, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente sua vida. Espero que você esteja nos assistindo neste momento e que a tua vida esteja bem. E espero que Deus ele fale poderosamente com você através desta palavra que vamos estar ministrando. Já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você já ative aí as notificações, para que você venha receber todo o conteúdo que a gente produz aqui, através de ministrações, através de cultos, através de palavras de Deus ao teu coração. Amém? Vamos para a Bíblia então, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, um texto assim, bem conhecido, mas bem conhecido mesmo. Atos capítulo 16, no versículo de número 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, diz assim a palavra: e tirando-os para fora, disse: Senhores, um homem desesperado está falando com dois homens de Deus. Um homem completamente desesperado, porque ele agora estava achando que iria morrer. Um homem que estava passando por uma situação que aos seus olhos não teria a menor condição dele escapar. Agora ele está falando com dois homens de Deus, com Paulo e com Silas. E tirando-os para fora, veja, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu acredito que naquele momento ele não estava falando de uma salvação espiritual. Eu acredito que esse homem aqui, ele não está falando de uma salvação sobrenatural no sentido de vida eterna, não. Mas a salvação da qual esse homem está perguntando é uma salvação daquela circunstância, uma salvação daquele problema. O que eu preciso fazer para escapar desse mal que aos meus olhos está eminente, de um mal que aos meus olhos é inevitável? É isso. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite, meu irmão? Olha a palavra que Paulo e Silas vão liberar sobre a vida daquele homem. Você quer ser salvo dessa angústia? Você quer ser salvo desta tribulação? Você quer ser salvo desta situação que aos teus olhos não tem jeito? Então faz uma coisa, creia no Senhor Jesus. Mas tem um detalhe: não só Jesus vai te salvar dessa situação, mas Ele vai salvar você, a tua casa, a tua família, com a salvação natural, e ainda vai te dar a vida eterna. Aleluia. E nessa noite Deus, Ele tem essa palavra, e Ele já começa, antes da gente começar a ministrar, Ele já começa a falar comigo, com você. Como é que você está hoje? Talvez você entrou aqui nessa noite, meu irmão, e você também esteja vivendo uma situação, seja ela no teu casamento, na tua vida familiar, na tua vida profissional, não sei, seja ela na sua vida espiritual. Talvez você está aqui vivendo uma situação da qual você diga: pastor, agora eu não escapo, agora está complicado, agora está difícil, eu perdi as minhas forças, eu não estou conseguindo voltar, eu não estou conseguindo fazer, eu não estou conseguindo chegar. Deus, Ele usa a boca do profeta, Ele usa a boca deste anjo aqui para dizer a você: creia no Senhor Jesus, e a vitória virá, e a tua casa será salva, e o nome dEle será glorificado. Você toma posse dessa palavra, amém? Eu vou ler mais uma vez, estamos em Atos 16, versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça
para ser salvo. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Repita comigo: eu vou crer no Senhor Jesus e eu verei a salvação dele sobre a minha vida. Estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha falar poderosamente conosco através desta palavra. Feche os teus olhos e já comece a orar, já comece a pedir a Deus para colocar nos nossos lábios aquilo que você precisa ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Vai falando com Ele agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos reunidos aqui, ó Pai, neste lugar, no lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome, no lugar que o Senhor escolheu para manifestar a tua presença. E nós não estamos aqui para passar o tempo, nós não estamos aqui para bater um cartão, Senhor, não, mas nós estamos aqui porque somos dependentes do Senhor, e como dependentes precisamos ser direcionados dia após dia. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vem falando conosco, que a tua palavra nesta noite, ela venha, Senhor, tirar das nossas vidas tudo aquilo que está sobrando, que ela venha colocar em nós tudo aquilo que está faltando, a fim de que venhamos estar na medida para vivermos a tua graça, para vivermos a tua glória, para sermos instrumentos em tuas mãos. Fala conosco poderosamente, ó Pai querido, vai preparando os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas prepara também a nossa mente para entendermos, assimilarmos e colocarmos em prática esta palavra, para que possamos, nós e a nossa casa, vivermos a tua promessa. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Diga graças a Deus e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Abre também aí a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Senta por favor no seu lugar. A partir desse momento procure não conversar, a partir desse momento procure não se distrair. A partir desse momento você vai olhar para frente, olhe para cá e preste toda a atenção naquilo que Deus ele vai nos ministrar. Olha aqui para o pastor, preste atenção. Ontem nós estivemos na rede itinerante, foi uma bênção. Ontem a rede itinerante esteve lá em Seropédica, foi uma bênção. Louvamos a Deus, adoramos ao nome do Senhor. E ali a pastora Andréia, dá glória a Deus aí, pastora, amém? Dá glória a Deus aí, amém? Pastora Andréia ontem trouxe uma palavra tremenda, falando acerca de várias coisas. E dentre várias coisas que a pastora Andréia abordou ontem na ministração, uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando a pastora Andréia falou acerca da oração, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 17, onde o apóstolo Paulo, ele nos recomenda orarmos sem cessar. E segundo aquilo que a pastora Andréia colocou ontem, ela disse o seguinte, que a oração, ela não é apenas um monólogo, onde você fala e Deus não responde, onde você avisa a Deus aquilo que você vai fazer. Não, a oração não é isso. Muitas pessoas acham que orar a Deus é dizer: Senhor, olha, eu preciso dessa bênção, eu estou com esse posicionamento, eu estou com essa ideia, e eu vou fazer isso em nome de Jesus, amém. E a pessoa vai embora sem esperar a resposta do Senhor. Não. A oração, ela não é um monólogo, mas na verdade a oração é um diálogo, é uma conversa. É uma conversa onde vai gerar uma intimidade que vai gerar uma interação, e através desta intimidade, é através desta interação que recebemos a direção de Deus acerca daquilo que precisamos fazer, e principalmente, é através dessa interação que temos com Deus, através da oração, é que vamos ser capacitados a fazermos aquilo que Deus quer, a vivermos os seus propósitos. E justamente pegando carona naquilo que a pastora Andréia falou ontem, diz a Bíblia que por saberem da importância da oração, esses dois personagens aqui, dos quais nós lemos, Paulo e Silas, eles vão estar orando ao Senhor. Eles vão fazer uma viagem missionária, e o propósito dessa viagem era fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado, era fazer com que igrejas fossem abertas, era fazer com que pessoas fossem salvas. Mas eles entendiam, eles sabiam que seria impossível a vitória vir se eles não estivessem orando.
Não havia, nesse momento, não havia uma igreja física, não havia um templo. Mas mesmo sem haver um templo, eles vão entender a necessidade da oração. Eles vão entender a necessidade de estarem orando a Deus. Você sabe que tem pessoas que só conseguem orar, tem pessoas que só conseguem jejuar, tem pessoas que só conseguem se consagrar se a igreja determinar alguma coisa. Ah, vai ter um período de jejum que a igreja está determinando, aí a pessoa vai lá e jejua. Ah, vai ter um período de oração que a igreja vai estar se consagrando, aí a pessoa vai e ora. Ou seja, ela depende de um templo, ela depende da igreja para poder tomar atitudes espirituais. Volto a dizer, não havia igreja nesse momento, não havia um templo, um lugar onde Paulo e Silas pudessem orar. Mas mesmo sem haver um lugar, eles, por serem servos do Senhor, eles entendiam essa necessidade. E justamente por isso, eles vão separar um lugar. Eu até quero mostrar essa curiosidade para você. Estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Vamos voltar um pouquinho do texto que a gente leu. No versículo de número 13, a Bíblia diz isso. Veja, Atos, no capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra: e no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio. Diga bem alto, igreja. Onde se costumava fazer a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Diga glória a Deus. Então, na verdade, Paulo e Silas, eles não iam para o templo orar. Paulo e Silas, eles não iam para a igreja orar, não. Eles se ajuntavam em um determinado lugar, não necessariamente por causa de uma igreja, mas eles se reuniam para buscar ao Senhor. Porém, todas as vezes em que eles passavam rumo a esse lugar de oração, conta-nos a palavra que uma jovem com espírito de adivinhação, ou seja, uma jovem que estava sofrendo sobre ela uma influência maligna, essa jovem vai sair ao encontro dos homens de Deus. E todas as vezes em que eles passavam rumo à oração, essa jovem, usada por um espírito maligno, vai começar a falar coisas acerca dos homens de Deus. Ela vai chamar a atenção das pessoas para ela, apontando para eles e dizendo: olha, estes homens que vos anunciam a palavra, que vos anunciam o evangelho, esses homens são servos do Senhor. Ela não estava falando uma mentira. Paulo e Silas eram homens de Deus, eram homens que oravam, mas eles sabiam que a procedência daquela palavra, daquela revelação, não era uma procedência divina, era uma procedência maligna. Todas as vezes em que eles estavam indo rumo à oração, essa jovem, induzida por esse espírito, ela era impulsionada a falar a mesma coisa. E por vários dias isso aconteceu. Até que num desses dias, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai voltar-se para aquela jovem, ele vai olhar para ela e ele vai ser um instrumento de Deus para libertá-la. Diga glória a Deus. Paulo, ele vai olhar e com toda a autoridade, ele vai olhar para aquela jovem, mas não apenas para ela, mas ele vai olhar para o espírito maligno que habitava nela, e ele vai dizer: olha, em nome de Jesus, saia dela, e em nome de Jesus, aquela moça vai ser liberta. Glória a Deus. Vamos acompanhar isso na Escritura, Atos capítulo 16, estamos em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Atos, capítulo 16, versículo 16, diz assim a palavra: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha o espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ou seja, ela era uma pessoa explorada. Ela era explorada por aquele dom que na verdade não era um dom, mas era na verdade algo de origem maligna. Ela era explorada por aquilo. Vamos ler. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado
voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Posso ouvir um glória a Deus aí? Ou seja, Paulo, ele foi um instrumento usado por Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida daquela jovem. Mas na verdade o que Paulo não sabia era que aquela libertação era apenas o início daquilo que Deus estava por fazer. Aquela libertação era simplesmente um degrau dos quais ele ainda teria que subir para que ele chegasse de fato aonde Deus queria. E já já nós vamos entender isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que quando Deus, ele quer trabalhar na vida de uma pessoa, Deus, ele trabalha como ele quer, usando quem ele quer e da maneira que ele quer. Amém, amados? Diga assim comigo: Deus trabalha. Vamos participar, diga: Deus trabalha como ele quer, usando quem ele quer e da maneira que ele quer. Então, seja usando uma jumenta, ou seja usando uma pedra, seja usando um homem, uma mulher, uma criança, seja usando um anjo, um ser celestial, não importa. Se for para cumprir o propósito de Deus na minha e na sua vida, se for para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus vai usar quem quer que seja para que os seus desígnios eles sejam alcançados. Porém, uma coisa que eu comecei a refletir é que dentre todos esses seres que Deus usa para que a sua vontade seja manifesta, ao longo da história a gente percebe que Deus, ele se utilizou para manifestar a sua vontade, biblicamente os anjos. Deus, ele usou muito anjos para que os seus desígnios fossem cumpridos. Deus, ele usa pessoas, Deus, ele usa animais, Deus, ele usa crianças. Mas se você for na Bíblia, você vai perceber que a quantidade de vezes em que Deus usou anjos para falar com o homem, para abençoar o homem, para direcionar o homem, a quantidade de vezes que Deus usou os anjos para isso foi muito grande. Por exemplo, quando Ismael, diz a palavra, Ismael era filho de Abraão, diz a palavra que quando Ismael, junto com a sua mãe Agar, quando eles estavam indo para o deserto e ali eles estavam quase perecendo, não tinha mais o que comer, não tinha água para beber, eles estavam à beira da morte. A sua mãe Agar, desesperada, ela vai pegar o seu filho, vai colocar debaixo de uma árvore, ela vai se afastar do seu filho, para que ela não visse o seu filho morrer. Ela vai colocar o filho debaixo da árvore, vai se afastar e ela vai esperar a morte. Porém, diz a palavra que enquanto Agar coloca o seu filho debaixo daquela árvore, Ismael, filho de Abraão, vai fazer uma oração ao Senhor. Deus vai ouvir aquela oração. Glória a Deus, amados. Porque Deus, ele ouve a oração. Amém? Diga assim comigo: Deus não rejeita a oração. Oração. Que coral legal, hein? Glória a Deus, amém? Você pode dar glória a Deus aí? Ismael vai orar ao Senhor, numa situação que estava completamente perdida, mas diz a Bíblia que quando ele ora a Deus, Deus vai responder. E quem é que Deus vai usar para trazer a provisão, para trazer a direção de Deus? Deus vai usar um anjo. Vamos ver isso comigo na palavra Gênesis, deixe marcado aí, mas vamos comigo, Gênesis no capítulo 21, Gênesis, capítulo 21, vamos ler aqui, a partir do versículo de número 14, Gênesis, capítulo 21, versículo 14, diz assim a palavra, preste atenção. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia ela, que eu não veja morrer o menino, que eu não veja o meu filho morrer de sede, que ele morra de sede longe dos meus olhos, para que eu não venha sofrer mais do que eu já estou sofrendo. Era isso que Agar estava falando. Versículo 15, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente,
e levantou a sua voz e chorou. Mas olha o versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Por que é que você está triste? Por que é que você está preocupada? Por que é que você está achando que vai morrer, que vai perecer? O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Faz uma coisa, Agar: ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão e vai, porque dele farei uma grande nação. Diga glória a Deus. Você não vai morrer, você vai viver. Diga glória a Deus. Deus vai enviar um anjo, e através da palavra desse anjo, aquela história vai ser mudada. Você pode dar glória a Deus aí? Amém? Diz a palavra que a mesma coisa vai acontecer com Elias, e você conhece muito bem a história. Depois de derrotar os profetas de Baal, depois de fazer com que a chuva caísse sobre Israel, depois de um longo período de seca, conta-nos a Bíblia que o profeta Elias, um homem usadíssimo por Deus, ele agora, com medo das ameaças de uma mulher, com medo das ameaças de Jezabel, ele agora vai pegar o seu moço, vai deixar num determinado lugar, e ele vai partir para o deserto, sem autorização, sem a permissão, sem a direção de Deus. Ele simplesmente vai. Só que quando ele chega no deserto, ele já está com as suas forças esgotadas, ele já estava quase perecendo, e diz a Bíblia que no momento em que ele estava fraco e quase caindo, Deus vai trazer o livramento para ele. Deus tem livramento para você em nome de Jesus. Talvez você está aqui exatamente como Elias, quase caindo, quase parando, quase desistindo. Pastor, olha, eu quero fazer, eu sei que é da vontade de Deus, mas as minhas forças estão se esvaindo. Deus, Ele vai fortalecer você, e com a força da comida que o Senhor te der, você vai caminhar, você vai prosseguir, para que o nome dEle seja glorificado em você. Elias estava quase morto. E quem é que Deus vai usar para mudar a situação, a história de Elias? Deus vai usar vamos lá, Deus vai usar vamos ver isso comigo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. A partir do versículo de número 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Versículo de número 4, diz assim a palavra: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta ao Senhor, não aguento mais, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Dá glória a Deus, a igreja. E eis que então, naquele momento de fraqueza, naquele momento em que ele estava quase parando, em que as forças estavam quase acabando, e eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Glória a Deus. Mas ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu, mas ele não levantou. Ele comeu, ele bebeu, mas tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor o tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida enviada por Deus, entregue pelo anjo, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, até o monte de Deus. Você vai caminhar, você não vai parar, você não vai retroceder. Com a força da comida do Senhor, você vai ter vitória. Aleluias. Quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado daquelas nações estava subindo às narinas de Deus como um cheiro desagradável. Quando Deus ele disse um basta para aquelas nações, conta-nos a palavra que Ele vai usar justamente anjos para entrarem na cidade, livrarem Ló e sua família da morte, e ao mesmo tempo trazer juízo sobre aquele lugar. Amados, e nós poderíamos ficar aqui a noite inteira dando vários exemplos, aonde Deus, para entrar em cidades, para entrar em casas,
para entrar na vida de pessoas onde Deus se utilizou do trabalho de anjos. Deus usou anjos para prepararem lugares. Deus usou anjos para trazerem livramentos. Deus usou anjos para entregarem recados. Deus usou anjos para trazerem salvação da parte do Senhor. Glória a Deus, amados. Diga assim comigo, Deus, diga bem alto, Deus usa anjos para me abençoar. E darei ordens aos anjos ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Deus, Ele dá ordens aos seus anjos ao nosso favor. Quem está comigo até aqui, diga glória a Deus. Amém. Só que o grande detalhe que me chamou a atenção, enquanto Deus ele estava ministrando essa palavra ao meu coração, é que quando Deus nos levou a um texto lá no livro do profeta Malaquias, nós descobrimos algo muito importante acerca do trabalho do anjo, ou melhor, acerca daquilo que Deus estava por fazer, inclusive se tratando a respeito da vinda do Messias. E essa palavra, e eu quero que você preste muita atenção nela, está lá, em Malaquias. Abra comigo, por favor. Livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3. Vamos ler isso aqui. Malaquias, capítulo de número 3. Eu vou ler, se for preciso eu vou reler mais uma vez, mas é importante que você leia com bastante calma para você entender. Malaquias capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra, preste atenção. O profeta Malaquias, ele está dizendo o seguinte: eis que eu envio o meu anjo. Glória a Deus, amados. Em algumas traduções está escrito meu anjo, em outras traduções está escrito mensageiro, mas na verdade tanto uma quanto a outra está se tratando de anjos. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Diga glória a Deus. Primeira informação, um anjo que vai preparar o caminho. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Glória a Deus, amados. Segunda informação, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ler de novo, de maneira pausada, para a gente não perder nenhum detalhe. Eu vou ler mais uma vez. Primeiro, ele diz: eis que eu envio o meu anjo, diga comigo, igreja, que preparará o caminho diante de mim. Então ele está falando acerca de um anjo que vai preparar o caminho do Senhor. Aí ele diz: e de repente virá ao seu templo o Senhor. Então o Senhor ele vai vir ao templo, e o anjo vai preparar o caminho. E ele diz: a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora você não vai olhar para a Bíblia, olha para cá, presta atenção. Vamos entender. Esse único versículo aqui de Malaquias, ele na verdade está nos dando 3 informações muito importantes, inclusive para a gente compreender a revelação de Deus para nós hoje. Primeira coisa que esse versículo está nos trazendo, ele está falando acerca de um anjo denominado anjo da aliança ou anjo do concerto. Em algumas traduções está escrito o anjo da aliança, em algumas traduções está escrito o anjo do concerto. Então a primeira informação que ele está dando, que o anjo da aliança, o anjo do concerto virá. Glória a Deus, amados. A segunda informação importante
é acerca do lugar aonde esse anjo vai vir. Ele virá, mas ele não virá em qualquer lugar. Ele virá, mas ele não habitará em qualquer lugar. Não. Qual é o lugar aonde esse anjo vai habitar? Ele vai habitar no seu templo. Glória a Deus, amados. Então esse anjo vai vir, esse anjo do concerto, esse anjo da aliança, mas ele não vai estar em qualquer lugar. Ele vai vir ao seu templo. É a segunda informação. E a terceira informação é que, preparando o caminho para a vinda do anjo do concerto, um outro anjo, um anjo mensageiro, iria se encarregar de preparar o lugar. Então vamos pegar tudo isso aí e vamos colocar numa coisa só. O que o profeta está dizendo? É como se ele estivesse falando em sua geração, ele chegasse para o povo e dissesse: olha, o Senhor está voltando. Amém? O Senhor está vindo. E quando ele vier, ele não vai ser visto em qualquer lugar. Ele não vai habitar em qualquer lugar. Não, ele vai habitar num lugar especial. Ele vai vir ao seu templo. Porém, para que o anjo do concerto venha, para que esse anjo da aliança venha ao seu templo, um anjo irá preparar o caminho. Agora vamos começar a dar nomes aos personagens. Vamos lá. Quem seria esse anjo da aliança? Quem seria esse anjo do concerto que viria da parte do Senhor? Diga assim comigo: o anjo da aliança é Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então Malaquias, ele está profetizando acerca da vinda de Jesus. E ele está dizendo, Deus está dizendo que ele iria enviar o anjo da aliança, ou seja, o anjo do concerto. E na verdade esse anjo da aliança, esse anjo do concerto está se referindo a Jesus Cristo. Em Hebreus no capítulo 7, no versículo 22, Jesus ele tornou-se a garantia de uma nova aliança superior. Glória a Deus, amados. O texto diz que Jesus é a garantia de uma nova aliança, ou seja, ele é o anjo da aliança, ele é o anjo do concerto. Em Mateus no capítulo 26, quando Jesus ele usou o vinho para falar acerca do sangue ali na ceia, o que Jesus ele vai dizer? Que o seu sangue seria o sangue da nova aliança. Diga glórias a Deus. Então, se o sangue de Jesus seria o sangue da nova aliança, significa que Jesus seria esse anjo do concerto, esse anjo da aliança que viria a esta terra. Então Malaquias, ao falar do anjo da aliança, ele estava falando acerca de Jesus. Diga assim comigo: o anjo, vamos participar, diga: o anjo da aliança é Jesus. Fala com mais intensidade, diga: o anjo da aliança do concerto é Jesus. Glória a Deus. Segunda coisa, em que templo esse anjo viria? Porque Malaquias ele diz que esse anjo viria ao seu templo. Quem seria esse templo? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós, vocês não sabem que vocês são templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, e que habita em vós, e que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você não é de você. Olha aqui para mim, você não é de você. A sua vida não é sua, a sua vida não te pertence, a sua vida pertence ao Senhor, ao anjo do concerto, que é dono do seu templo. Diga glória a Deus. Ele comprou o templo, não com prata ou com ouro ou com coisas corruptíveis, mas ele comprou esse templo com o precioso sangue, o sangue do Cordeiro incontaminado, o qual foi derramado por amor de nós. Diga glória a Deus. Então, segundo a profecia, vamos lá, quem é o anjo do concerto? Diga comigo: o anjo do concerto é o Senhor. Quem é o templo? Diga: o templo é o homem. Cada pessoa que ainda não havia sido salva, cada pessoa alcançada pelo Evangelho, cada pessoa que se renderia a Jesus Cristo, se transformaria no templo de Deus, aonde o anjo do concerto iria habitar.
Cada pessoa que se rendesse a Jesus, que confessasse Jesus como seu Salvador, cada uma dessas pessoas se transformaria no templo que receberia o anjo da nova aliança. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Porém, segundo a profecia de Malaquias, para que esse anjo do concerto viesse, um outro anjo teria que preparar o caminho. Esse anjo do concerto só viria ao templo e só restauraria o templo. Traduzindo, Jesus ele só viria para a humanidade e restauraria o homem na sua comunhão com o Pai, se primeiro um anjo mensageiro preparasse o lugar. Queridos, e foi aqui que Deus começou a falar comigo. Porque ao ler Mateus no capítulo 11, você sabe o que a gente descobriu? Que esse anjo que iria preparar o caminho para que o anjo do concerto transformasse o templo, esse anjo da preparação era uma pessoa. Que coisa, né? A gente está tão acostumado em ver na Bíblia anjos como seres celestiais. A gente está tão acostumado a vermos na Bíblia anjos com asas, seres celestiais. Mas ao analisarmos a palavra de Deus, nós descobrimos que esse anjo, profetizado por Malaquias, profetizado por Isaías, esse anjo que iria preparar o caminho para o Salvador, na verdade era uma pessoa. Evangelho de Mateus no capítulo 11, vamos ver isso aqui. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 11, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 7. Mateus, Evangelho de Mateus no capítulo 11, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Mateus capítulo 11, verso 7 diz assim, preste atenção. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, a respeito de quem? A respeito de quem? João. A respeito de um homem como eu e como você. A respeito de um homem como nós, um ser humano, sujeito a erros, sujeito a falhas. Olha o que Jesus ele vai dizer acerca deste homem. Que fostes ver no deserto? Jesus está fazendo uma pergunta. O que você foi ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Cana. Deserto é lugar de cana, igreja, sim ou não? Deserto é lugar de cana, sim ou não? Se você foi procurar ver uma cana no deserto, você perdeu o seu tempo. Que fosses ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fosses ver? Um homem ricamente vestido? É isso que você foi procurar no deserto? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, não no deserto. Mas então, o que fosses ver? Um profeta? Aí sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Diga glória a Deus. Olha o que Jesus está falando acerca de um homem. E o que ele está falando acerca desse homem? Que esse homem que não mora em palácios, esse homem que não é uma cana agitada pelo vento no deserto, mas que é mais do que um profeta, este homem é na verdade o anjo profetizado por Malaquias, que prepararia o caminho para que o anjo da aliança, para que o anjo do concerto viesse ao nosso templo e trouxesse restauração. Diga glória a Deus. Malaquias capítulo 3 diz: eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E Jesus aqui em Mateus 11 ele está confirmando que esse anjo era uma pessoa. Queridos, quando Deus fala aqui em Malaquias acerca desse anjo de preparação, Ele não estava se referindo a um ser celestial, não.
a um ser com corpo glorificado, não, mas ele estava se referindo a um homem, sujeito às mesmas falhas e paixões que eu e você. Jesus, na verdade, estava se referindo a um homem, cheio de falhas. Jesus estava se referindo a João Batista, que mesmo sendo um homem, a Bíblia vai chamá-lo de anjo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos mais para trás na história. Isaías capítulo 40. Veja o que o profeta, e agora Isaías, ele vive 700 anos antes de Jesus. Uma profecia ainda mais antiga do que a de Malaquias. Olha só o que Isaías ele vai dizer aqui. Isaías capítulo 40, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 1, vai? Isaías 40, verso 1 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3: Voz do que clama no deserto, diga glória a Deus. É no deserto, não é na casa rica. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será batido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluias, aplauda bem forte ao Senhor. Toda palavra está concordando. Aí se você vai em Mateus 3, vamos de novo, isso é para você não ter dúvida. Mateus capítulo 3, nós lemos o capítulo 11, agora vamos ler no capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3. Veja o que Mateus, e você sabe que Mateus, um dos escritores dos evangelhos, ele vai dedicar o evangelho de Mateus para os judeus, enquanto o evangelho de Mateus era para os judeus, porque ele fala muito acerca de referências. E olha o que ele vai dizer aqui, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: E naqueles dias, apareceu quem, igreja? Vamos lá, vamos participar. Quem é que apareceu, igreja? João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este de quem eu estou pregando é o anunciado pelo profeta Isaías. Ou seja, esse João Batista é o anunciado pelo profeta que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Olha como a coisa, 700 anos lá atrás, 700 anos aqui na frente confirmando. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga glória a Deus. Agora vamos entender, olhe para cá. Diante de todas estas evidências bíblicas, diante de todas essas evidências espirituais, o que a gente começa a enxergar claramente aqui? Que o anjo do concerto, ou seja, o anjo da aliança, que é Jesus, viria ao seu templo. Quem é o templo desse anjo? Os pecadores. E ele viria para quê? Como diz lá em Isaías 61, ele viria para pregar boas novas aos mansos. Ele viria para restaurar os contritos, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ele viria para anunciar o ano aceitável do Senhor, consolando aqueles que choram, abrindo as prisões dos presos. Diga glória a Deus. O que Malaquias estava dizendo, na verdade, é que o anjo do concerto, Jesus Cristo, viria para fazer uma grande obra na vida do homem. Só que para que essa obra acontecesse, para que o anjo do concerto pudesse fazer tudo isso, um anjo, que na verdade seria um homem, teria que preparar o caminho. Amém? Olha aqui para mim. Você é um anjo do Senhor.
Eu posso dizer isso sem medo de errar. E eu vou olhar para você e vou dizer mais uma vez: você é um anjo de Deus, que Deus colocou dentro da sua casa, que Deus colocou dentro do seu trabalho, que Deus Ele colocou dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Você é um anjo do Senhor, você é um anjo de preparação, que Deus levantou na terra, no lugar aonde você está. Diga glória a Deus. O que a gente mais pede a Deus em oração? Não é que a gente salve a nossa família? Não é que a gente salve o nosso pai, a nossa mãe, nosso esposo, a esposa, que salve os filhos? O que mais as pessoas pedem? O que mais a gente pede é para que Deus Ele traga a salvação. Meu querido, e talvez você está aqui e você tem pedido tanto a Deus para que Deus venha salvar a sua casa, para que Deus venha salvar a sua família, para que Deus venha salvar os seus filhos, para que Deus Ele venha, para que o anjo do concerto, para que o anjo da aliança venha e entre na vida do seu marido, e entre no templo do seu filho, para trazer restauração, para fazer o sobrenatural. Só que Deus, nesta noite, através dessa palavra, Ele está dizendo o seguinte: para Deus entrar na vida do seu marido, para Deus entrar na vida do seu filho, para Deus entrar na vida das pessoas que te cercam, a fim de que Ele venha trazer uma transformação, um anjo precisa preparar o caminho, e esse anjo é você, meu irmão. O problema é que a gente joga a responsabilidade que é nossa nos ombros dos outros. A gente ora: Deus usa a vida do pastor, para que através do pastor meu marido se converta, para que através da pastora, para que através do evangelista, para que através do homem de Deus, Deus venha fazer a obra. Deus não vai fazer a obra na vida das pessoas que te cercam, enquanto você não se posicionar como um anjo de preparação, para que o anjo do concerto venha e a glória do Senhor resplandeça na sua casa. Amado, entenda, para que Ele venha, um anjo precisa preparar o caminho, e esse anjo não é um ser celestial com asas, esse anjo é você. Levante a tua mão para você e diga: eu sou o anjo da preparação. Não adianta a gente querer que Deus entre na cidade, que Deus entre no templo. Como eu queria que Deus convertesse o meu filho, pastor. Pastor, como eu queria que Deus fizesse a obra na vida do meu irmão. Mas e o que você tem feito para preparar o caminho, para que Deus venha fazer a obra na vida desta pessoa? O que é que você tem feito como um anjo preparador? O que você tem feito para que o Senhor venha preparando o caminho para que o Senhor faça a obra? O que a gente tem feito? Será que nós temos falado de Jesus para as pessoas? Será que nós temos falado da palavra para as pessoas? Será que nós temos dado testemunho da palavra que dizemos que cremos para as pessoas? Amém, amados? Não adianta a gente querer que Deus Ele faça a obra na vida do pai, na vida da mãe, na vida do filho, na vida da esposa, se você não preparar o caminho antes. E deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá. Preparar o caminho não é só pregar a palavra não, tá? Preparar o caminho não é só você falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é poderoso, que Jesus é Senhor, não. Mais do que falar de Jesus, preparar o caminho é viver Jesus. Será que a gente tem vivido Jesus dentro da nossa casa, para que através da nossa vida preparemos o caminho para o anjo do concerto fazer a obra? Será que a gente tem feito isso? Qual é o testemunho de Cristo que você tem dado para a tua mulher? Qual é o testemunho de Cristo que você tem dado para o teu marido, que você tem dado para os teus filhos?
Ah, pastor, eu não sei o que acontece, eu estou na igreja, eu oro, jejum, mas meu filho não quer saber de Deus. Eu já falei, eu já preguei. Mas amado, não é pregar, não é falar. O meu filho não faz o que eu falo, ele tem 3 anos. O meu filho, ele não faz o que eu falo, o meu filho faz o que eu faço. Sabe por que que ele ora? Porque a gente ora em casa. Sabe por que que ele dá glória a Deus? Porque a gente dá glória a Deus em casa. Mas se eu ficar falando palavrão em casa, o meu filho vai falar palavrão também. Porque mais do que fazer o que a gente diz, as pessoas vão olhar para o que a gente faz. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Mais do que falar de Jesus, preparar o caminho é viver Jesus, é dar testemunho, é ser luz, como a evangelista Luana falou, se eu não me engano, aqui no início do culto, não foi? É ser luz. E por que a gente está falando tudo isso? Eu falei que a festa da pastora era só uma isca. Você pode dar glória a Deus? O bom é que eu aviso antes. O bom é que eu aviso antes. Quem tá vivo aí, diga amém. Mas por que a gente está falando tudo isso? Porque lá no texto inicial em Atos, onde nós lemos, tanto Paulo quanto Silas, mais do que pregar, eles viviam Jesus. Só ouviu um glória a Deus aí, amado? Eles estavam dando testemunho. Como anjos de Deus naquele lugar, eles estavam vivendo o evangelho de maneira a preparar o caminho para que aquele povo tivesse um encontro verdadeiro com Jesus. E tanto isso é verdade, que por fazerem a vontade do Pai, curando os enfermos, expulsando o demônio daquela menina. Sabe por que eles vão ser presos, açoitados? Sabe por que eles vão apanhar? Sabe por que eles vão passar, comer o pão que o diabo amassou? Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo o evangelho que eles pregavam. Eles estavam vivendo a palavra que eles criam. Eles estavam cumprindo o propósito. Olha aqui, meu irmão. Você acha que você vem para a igreja uma vez por semana e que você senta nesse banco e que você ouve a palavra para quê? Eu vou falar para você uma coisa que eu falei hoje de manhã e é uma realidade. Deixa eu abrir os teus olhos, deixa eu abrir o teu entendimento e te mandar real nessa noite. Quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você levanta a tua mão e recebe Jesus como Salvador, você sabe o que você está fazendo? Você está se alistando. Diga assim comigo, a minha confissão, diga com autoridade, com fé, diga a minha confissão é um alistamento. Que eu saiba, eu tenho 2 militares aqui. A minha confissão é um alistamento. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você está se alistando no quartel, só que você entra como recruta. Recruta não faz nada. Ou melhor, recruta faz tudo. Recapitulando, né, pai? Né, pastor? Recruta faz tudo, tudo que ninguém quer fazer. Mas recruta, acima de tudo, sabe o que ele faz? Ele aprende. Você pode dar glória a Deus aí? Ele está ali, ó, só comendo, só absorvendo, ele não faz nada. Ele só é de bucha. Bucha ele faz. Mas coisa importante ele não faz. Por quê? Ele está só comendo. Ele está só absorvendo. Ele está só se enchendo de informação. Mas para quê? Porque uma hora, esse camarada que não está fazendo nada importante, ele vai ser colocado na linha de frente para fazer um trabalho importante. E é nessa hora que ele precisa estar preparado, é nessa hora que ele precisa estar munido, é nessa hora que ele precisa estar preparado para fazer, para cumprir o propósito do Senhor. Meu amado, você sabe qual é o propósito de Deus com a tua vida? Não é você ficar sentado no banco, ouvindo a palavra, indo embora e vivendo uma vida de qualquer maneira. Não, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te separou para você ser um anjo de Deus na tua casa, para que você seja um anjo de Deus na tua família, para que aonde quer que você for, o nome do Senhor seja glorificado através de você. Aplauda bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Assim como Deus tinha um plano e queria salvar uma família, o anjo do concerto quer salvar a tua família também. Está vendo esses lugares vazios aqui, ó? Deus, Ele quer preencher esse lugar vazio com teu filho, com a tua filha, com teu pai, com teu marido, com a tua esposa. Esses lugares vazios aqui na igreja, Deus, Ele quer encher, preencher com essas pessoas. Mas como é que Ele vai fazer se a gente só vem para a igreja, ouve a palavra, mas não vive ela?
Como é que você, como um anjo de Deus, vai cumprir o propósito de Deus se você vem para a igreja, só ouve a palavra, mas não vive o propósito? Deus, Ele quer entrar em templos. Glória a Deus, amados. O anjo do concerto quer entrar nos templos. Diz a palavra que ao libertarem aquela menina, Paulo e Silas foram presos, e você já conhece essa história. Eles vão começar a adorar, vão começar a louvar a Deus. E perto da meia-noite, cantando louvores, orando, adorando, as prisões vão ser quebradas, as portas dos cárceres vão ser abertas, as paredes vão quebrar, todos os presos vão estar soltos. E de repente aquele carcereiro, que talvez achasse que Deus não estava nem aí com ele, que talvez nem imaginasse que a sua vida era anotada por Deus, aquele carcereiro vai se ver numa situação desesperadora, porque a responsabilidade dos presos e da cadeia era dele. E aqueles presos soltos significava a sua morte, porque iria passar para Roma um atestado de incompetência. Ele fracassou no seu trabalho, ele iria morrer. E diz a palavra que quando ele viu as portas abertas, a prisão quebrada, os presos soltos, ele só pensou em uma coisa: eu vou tirar a minha própria vida. Antes que Roma faça isso, eu mesmo vou tirar a minha própria vida, porque o que eu estou passando agora não tem jeito. E diz a palavra que quando aquele carcereiro mete a mão na bainha, que ele desembainha e que ele vai se ferir a si mesmo, diz a palavra que o anjo chamado Paulo, diga glória a Deus, ele vai bradar lá do fundo da cadeia onde ele estava preso por glorificar ao Senhor. Lá do fundo da cadeia onde ele estava preso por preparar o caminho do anjo do concerto, ele vai gritar lá do fundo da cadeia dizendo: não faça isso, porque todos nós estamos aqui, ninguém foi embora, não tira a tua vida. Paulo vai estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque ele estava vivendo o propósito. E quando aquele homem escuta a voz de Paulo, diz a Bíblia que ele vai parar, ele vai começar a se tremer, porque ele sabia a consequência de fracassar com Roma, ele sabia qual seria a consequência de fracassar no seu trabalho. Assim como muitos de nós às vezes estamos assim, desesperados, perturbados por sabermos as consequências que um fracasso na nossa vida profissional, na nossa vida financeira pode nos proporcionar. Mas Paulo, como um anjo do Senhor, diga glória a Deus, naquele momento de trevas, porque tudo estava escuro na cadeia, Paulo vai se aproximar daquele homem. Vamos ler Atos capítulo 16, já estamos caminhando para o fim. Atos capítulo 16. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 25. Atos 16, versículo 25. Quem achou, diga glória a Deus aí. Diga glória a Deus aí. Se você não achou, é só olhar para o data. Atos 16, verso 25 diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, todos estão aqui. Glória a Deus, amado. Olha o versículo 29. E pedindo luz. Amém, amados? Você sabe, as pessoas elas podem desprezar você. As pessoas elas podem ignorar as suas palavras. Mas no momento em que elas estiverem no mais profundo momento de trevas, no momento em que elas estiverem passando pelas mais densas trevas da sua vida, é você que elas vão procurar. Glória a Deus, amado. São os anjos de Deus espalhados pela terra que elas vão procurar. Mas entenda uma coisa: antes de ouvir aquilo que você tem a dizer, as pessoas vão olhar para quem você é. As pessoas nunca ouvirão o que você tem para dizer, sem primeiro observarem quem você é. O que eu quero dizer com isso? Que o que chega primeiro às pessoas não são as suas palavras, o que chega primeiro nas pessoas são as suas atitudes. Diga assim comigo: o que vai alcançar primeiro. Repita isso com autoridade, diga: o que vai alcançar primeiro não serão as minhas palavras, mas serão as minhas atitudes. Antes das pessoas ouvirem o que você tem a dizer, as pessoas vão olhar para quem você é.
Antes das pessoas ouvirem as palavras que você vai dizer, as pessoas vão olhar para os testemunhos que você dá, para a vida que você tem. E só depois de olharem para quem você é e para o que você faz, é que as pessoas vão abrir os ouvidos para ouvir aquilo que você tem a dizer. Nós somos anjos de Deus nesta terra. E como anjos de Deus, como anjos de luz, a tarefa, o propósito de Deus é fazer com que venhamos trazer luz àqueles que estão em trevas. E essa luz, ela é gerada através de um posicionamento com Deus. Essa luz, ela é gerada através de uma vida com Deus. Veja comigo aqui, vamos ler. Estamos em Atos capítulo 17, versículo de número 30. Vamos ler a partir do versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. Versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha a vida que eu vivo. Olha como eu estou. Olha aonde eu estou. Eu estou correndo risco de morrer. Quando Roma chegar aqui, eles vão acabar comigo, eles vão tirar a minha vida. O que eu preciso fazer para me salvar? Paulo vai olhar para ele. E ele vai dizer aquilo que a gente leu no início. Versículo de número 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Naquela mesma hora ele caiu, naquela mesma hora ele se rendeu, e naquela mesma hora ele reconheceu que só o Senhor era Deus. Aleluias. Mas por que isso aconteceu? Olhe para mim. Por que isso aconteceu? Por que aqueles homens, por que aquela família foi restaurada? Por que aquele homem foi restaurado? Por que aquela pessoa foi transformada? Porque o anjo do concerto veio a ele? Claro que sim. Naquele momento chegou salvação dentro da sua casa. Diga glória a Deus. Naquele momento a luz de Cristo estava entrando dentro da sua casa. A salvação chegou naquele lugar. Mas chegou por quê? Porque um anjo preparou o caminho. Diga comigo: porque um anjo. Diga bem alto: porque um anjo preparou o caminho. Amém? Nesta noite, Deus ele nos trouxe aqui para nos conscientizar de quem nós somos, para nos conscientizar a tarefa que nós temos. Olha aqui, você não veio aqui só para estar numa igreja, para bater um cartão, para falar com as pessoas, para cumprimentar os amigos e ir embora, não. Esse lugar não é um lugar para você compartilhar com as pessoas, para você se divertir, não. Esse é um lugar de preparação, para que através da tua vida, o nome do Senhor seja glorificado. Toda a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você: dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir. Mas eu quero que você dê para Jesus o teu melhor nessa noite. Isso. Abre a tua boca aí no teu lugar e diga: glória, glória a Deus. Você vai curvar a sua cabeça aí onde você está. Toda igreja faça isso. Todos façam isso. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos. Você entende essa palavra que você acabou de ouvir? Quantos aqui entendem essa palavra? Diga glória a Deus. Você entende qual é a que responsabilidade o Senhor está nos chamando nessa noite? Amado, você não está aqui somente para se confraternizar com os teus irmãos. A igreja não é apenas um lugar de recreação. A igreja não é um lugar de você trocar figurinhas. A igreja não é um lugar para você rever as pessoas que você gosta. A igreja não é apenas um lugar de relacionamentos. A igreja, claro, ela é tudo isso. Diga assim comigo: a casa do Senhor. A igreja, diga comigo, a igreja é lugar de comunhão. Claro que é, claro que é.
Mas a igreja é um lugar de comunhão com um propósito. Existe um propósito para que eu tenha comunhão com você e você comunhão comigo, e nós comunhão entre nós. Existe um propósito. E qual é o propósito de termos comunhão uns com os outros? Para que como corpo sejamos unidos, fortalecidos, a fim de que um ajudando o outro venhamos cumprir o propósito, o chamado que Deus ele tem para nós. Olha aqui para mim. Se Deus te colocou numa família torta, se Deus te colocou numa família difícil, é porque Ele vê em você a capacidade, como um anjo preparador, de preparar o caminho para que o anjo do conserto venha e venha promover uma nova aliança no teu lar. Se Deus te colocou, se Ele abriu uma porta de emprego difícil para você, se Ele te colocou num lugar difícil, Ele te colocou ali simplesmente, glória a Deus, deixa ela. Se Deus te colocou num lugar difícil, Ele te colocou simplesmente porque Ele sabe que através da tua vida cadeias vão cair, que através da tua vida muralhas vão ser quebradas. Se Ele te colocou aonde Ele te colocou, é porque Ele vê em você capacidade e condição, para que como anjo do Senhor, o nome dEle seja glorificado em você e através de você. Mas entenda, você precisa se posicionar, e você precisa dizer: Senhor, hoje eu entendi qual é o teu propósito na minha vida. E se o Senhor me chamou para ser um anjo de Deus na minha casa, se o Senhor me chamou para ser um anjo de Deus na minha família, se o Senhor me chamou para ser um anjo de Deus na minha escola, para os meus amigos, para aqueles que me cercam, se o Senhor me chamou para isso, eu quero corresponder a esse chamado, eu quero estar preparado para isso. Quem quer estar preparado para isso aqui, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então levanta a tua mão para o céu, fecha os teus olhos, diz assim comigo: adore. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir. Você pode louvar ao Senhor, diga: pronto para sentir e receber o teu. Você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor, dizendo: além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para... Você pode pedir isso, peça ao Senhor através da oração e pregar, aleluias, a libertação e o teu poder para curar, e o teu poder para curar, as cadeias quebrar, com agir e o fluir uma só. E uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha. Você pode pedir isso a Ele em meio às lutas, em meio às tribulações. Aleluias! Adore ao Senhor. Se o inimigo quiser me combater, não há nada. Não importa, não importa. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Você pode levantar a tua mão e adorar ao Senhor. Você pode levantar a tua mão e glorificar a Ele. Você pode levantar a tua mão. Levante a tua mão e comece a adorar. Comece a buscar de Deus essa unção sobre a tua vida. Aleluias. Diga: quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir. Declare ao Senhor, igreja, adore a Ele. Pronto para sentir e receber o teu. Agora levante a tua voz bem alto para o Senhor, além do véu, diga:
além do véu, eu quero estar. Vem fluir, peça. Vem fluir a tua e transbordar meu coração. Eu quero, diga para ele. Se você quer, então levante a tua mão e diga. Levante a tua mão e adore. Aleluias. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a liberdade e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o renova a unção sobre mim para, peça isso ao Senhor, e quebrar, a libertar e o teu poder para curar. Receba a cura, receba o toque do Senhor, receba em nome de Jesus. E uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei. E se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça. Não importa. Tua unção. Eu quero ouvir a igreja, os adoradores, diga. E uma só palavra, louve a Ele, vai fazer. Em meio às lutas, pois eu sei. Se o inimigo vier, se o inimigo quiser me, não há nada. Não importa. Com a unção, levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu e ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. Diga bem alto, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu já recebi. Diga com autoridade, diga: eu já recebi a palavra para ser ativado. Eu já recebi a palavra que mostra, que garante quem eu sou em Ti. Agora, Senhor, derrama unção. Diga bem alto: derrama unção sobre a minha vida e me capacita a ser quem eu preciso ser, para que o Teu nome seja glorificado. Continue com os teus olhos fechados, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós não fomos chamados apenas para ficar sentados no banco. Nós não fomos chamados, Senhor, apenas para ouvirmos palavras. Nós não fomos chamados, Senhor, apenas para participarmos de reuniões. Não, Senhor. Nós somos chamados, nós somos alistados para sermos bênção para esta nação. Ó Pai querido, nós somos chamados para fazer a diferença no lugar que nós estivermos. A nossa casa não pode ser diferente se nós estamos ali. A nossa casa não pode ser igual, melhor dizendo, se nós estamos ali. O nosso trabalho não pode ser igual se nós estamos ali. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua unção sobre a nossa vida. Coloca a Tua mão assim, ó. Coloca a Tua mão assim sobre a Tua cabeça. Coloca a Tua mão assim sobre a Tua cabeça, isso. Coloca a Tua mão. Coloca a Tua mão, isso. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua unção sobre as nossas vidas venha nos transformar, Pai. Ó Pai, que a Tua unção sobre as nossas vidas venha nos habilitar, ó Deus. Que a Tua unção sobre as nossas vidas venha, Senhor, nos ativar para os anjos de Deus que o Senhor nos chamou para ser. Em nome de Jesus, ó Pai, usa a nossa vida com autoridade. Derrama esta unção sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa. Coloca a Tua mão sobre ele, coloca a Tua mão sobre ela. E que quando ele sair daqui, quando ela sair daqui nessa noite,
que ela saia completamente diferente, que ele saia completamente diferente, para a glória, para a honra e para louvor do nome do Senhor. Agora levante a tua mão, abre a tua boca e só adore. Levante a tua mão, abre a tua boca e só glorifica. Abre a tua boca e somente dê liberdade. Abre a tua boca e comece a viajar. Viaje nas asas do Espírito. Aleluias. Renova a unção sobre mim para profetiza e pregar. Assim, ó, marchando. E o teu poder para curar. Profetiza. Com agir eu fluir desta unção, e uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas, adore Ele, pois eu sei que só em Ti confia. Se o inimigo não há nada que me faça temer, não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluias, nós seremos. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluias. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: eu tomo posse da palavra e da unção do Senhor sobre a minha vida. A partir de hoje, eu vou assumir o meu lugar. Eu vou me posicionar como anjo da preparação para que o Senhor venha operar. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesse lugar. Olha, não espere. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere de outras pessoas. Olhe para mim. Não espere das outras pessoas aquilo que Deus requer de você. Não espere que outros façam aquilo que Deus requer que você faça. Amém? É claro que a gente, como pastor, a gente vai onde mandarem, a gente vai onde precisarem, a gente ora por quem quer que seja. Mas entenda, às vezes Deus quer usar você para preparar o caminho, para que a glória do Senhor se manifeste. Se posiciona para isso. Amém? Quando a gente fala para você estar na igreja, para você não faltar os cultos, não é porque a gente quer olhar a igreja cheia e se sentir orgulhoso, não. Quando a gente pega no pé das pessoas, meu irmão, não deixa de vir para o culto de quinta-feira, para o culto de oração. Meu irmão, não deixa de ir para a rede, vai na rede terça-feira. Meu irmão, não deixa de ir no encontro com Deus. O encontro com Deus vai ser uma benção. A gente fica pegando, a gente é até chato, né? Mas por que a gente faz isso? Sabe por quê? Porque eu sei para o que Deus te chamou. E eu acho que depois dessa palavra de hoje, se você não sabia, você agora está sabendo para que Deus te chamou. E se Deus te chamou para ser, quem Ele falou que você será, quem Ele falou que você é, se Deus te chamou para ser quem Ele falou que você é, então se prepare como tal, se posicione como tal, faça a tua parte, porque o mais Ele fará. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, amém? Graças a Deus. Eu quero aproveitar que você está de pé e pedir para você, pegue nas tuas mãos a tua oferta. Daqui a pouquinho nós já vamos estar terminando. Daqui a pouquinho nós já vamos estar finalizando.
Isso. Mas pega nas tuas mãos a tua fidelidade, separe o teu melhor. Aleluia. Dá glória a Deus aí pela vida do Rafa, vai. Faz assim, ó, glória a Deus, Rafa. Você não sabe por que é, mas ele sabe por quê. Faz assim, ó, dá glória a Deus, Rafa, vai. Amém. Graças a Deus. Amém? Pega na tua mão a tua oferta, separa o teu melhor. Pastor, eu trouxe meu santo dízimo hoje, vou estar apresentando, pega. Está aqui na tela, ó. Está aqui no projetor, se você vai fazer pelo Pix. Você que nos acompanha até agora pela internet, está aí na tela também para você. Você sabe o que você faz quando você é um dizimista, quando você é um ofertante? Se torna possível, ó, que a gente participe de cultos como esse, que a gente ouça a palavra, que a gente entenda quem realmente nós somos em Deus, né? Tem um louvor da Fernanda Brum, se eu não me engano, que diz, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. A Bíblia diz que eu né? tenho. Mas quem você é? Quem que a Bíblia diz que você é? A gente tem que saber. Hoje você sabe quem você é em Deus, amém? Glória a Deus. Mais que vencedor. Mas você também é um anjo de Deus, amém? Ó, na vida da tua mulher você é um anjo de Deus. Na vida do teu filho você é um anjo de Deus. Na vida do teu marido você é um anjo de Deus. Lá no lugar onde você trabalha, que todo mundo é ímpio, você é um anjo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não estou ouvindo nada. Amém? Você é um anjo de Deus. Então, amados, seja como tal, se porte como tal, esteja preparado. Porque vai ter um momento que as pessoas que hoje te desprezam, vai ter um momento que elas vão te procurar. E você tem que estar preparado, igual Paulo estava. Glória a Deus, amado. No momento que o bicho pegar, é você que eles vão procurar. Na hora que tudo está bem, eles querem ir para a balada, eles querem ir para a churrascada, eles querem ir para o cervejal. Na hora que tudo está bem, eles querem ir para a bagunça, mas quando o bicho pega, eles vão procurar você. E é nessa hora que, como anjo do Senhor, você tem que preparar o caminho. Glória a Deus. Então levanta para o céu a tua oferta aí no seu lugar, amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos consagrar e apresentar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este culto, Pai, que culto gostoso, culto abençoado, onde o Senhor tem falado através da adoração, onde o Senhor tem falado através do louvor, onde o Senhor está falando conosco através da palavra. Muito obrigado, Pai. E eu te agradeço também pela vida de cada mantenedor desta casa, porque se hoje tivemos um culto abençoado, é porque esta pessoa foi fiel. E através da sua fidelidade, ela tornou possível que essas portas estivessem abertas e estas luzes acesas. Por isso, Pai, que o Senhor dê ordens para que a bênção venha alcançar o lar, a casa, a família, os celeiros de cada filho e de cada filha mantenedor dessa casa. Abençoa poderosamente, derrama da tua graça, da tua unção, que cada um dos teus filhos venham colher de maneira abundante, para a glória, a honra e louvor do teu nome. É o que nós pedimos e com fé te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vem aqui, traz aqui, vem louvando. Vem louvando, vem louvando. Vem louvando. E pelo teu favor, e o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te pertenço, a honra, Deus, a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, povo da internet. Deus abençoe. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Quem está saindo daqui muito abençoado, deixa eu ver. Deixa eu